Você já precisou sair de algum grupo de WhatsApp que faziam algumas coisas que você não concorda, como evangélico? Sim, sim. Acho que tem grupos, tem coisa, não é nem só por ser evangélico, né? É só porque não bate com aquilo que eu acho, entendeu? Às vezes Sim, não é sim. não só por ser evangélico. Às vezes tem Uhum. situações que tu fala, pô, mas não tem nada a ver isso, não é aquilo que eu Sim, acredito da vida. Então eu sim, prefiro sair, não falo um ai e tá sim. tudo bem. Então, as principais diferenças que você vê entre um jogador cristão e não é cristão é a atitude, né? O comportamento que vai mudando muitas coisas que a gente fazia antes, né? Eu posso falar um pouco mais É, propriedade porque eu me converti recentemente, mas assim, vai mudando. Na minha concepção, assim, é um processo, né? Não muda da noite para o dia, mas eu tive que sair de verdade. grupos de WhatsApp, eu tive que parar de falar palavrão, coisas que eu fazia, brincadeiras que eu fazia, eu já não faço mais. Então, você automaticamente vai mudando, e assim, com todo respeito, a gente vai mudando para melhor, né? Para ser uma pessoa mais justa, mais honesta, mais correta. Sim, e em algumas pregações, quando eu tenho oportunidade ou para pregar para alguns atletas ou alguma igreja, eu sempre falo que ninguém tem direito de apontar ninguém. Tem que deixar isso muito claro, sabe? Porque qual ser humano que vai passar por essa terra e não vai errar? É impossível. Uhum. É impossível. Então Tem eu a falo, passagem da gente, Bíblia, né? Tira a primeira pedra. aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou. Então, assim, eu não tenho esse direito. Ninguém tem esse direito. Tá? Por isso que eu falo para ele, não que você vai se apegar no pecado, você vai errar porque sempre Deus vai te perdoar. Não, você vai melhorando com o tempo, vai melhorando a sua atitude com o tempo. E eu falo sempre isso para eles. Não se apegue ao erro, não quer dizer que você, agora eu tenho que ser o cara mais justo do mundo. Não, você vai errar, você vai falar uma coisa, talvez vai entristecer alguém. Daqui a pouco você vai falar, caramba, pô, eu errei. Então você tem que ter essa consciência e humildade e pedir desculpa quando você errou também. Então, assim, ser cristão é isso, é você acolher, é você entender que ninguém é perfeito, que todo ser humano está propício a errar. Ser justo, né? Ser honesto, tentar o máximo Exato. possível nesse mundo difícil que a gente vive hoje, ser justo, ser honesto, ser correto, tentar ser o mais próximo de Jesus, né? Verdade, porque senão não tem sentido. O que adianta? Eu prego, eu falo do amor, eu falo, e chegar, o primeiro que errar eu apontar. E se eu errar amanhã? Aquela pessoa vai ter o direito de me apontar também. E que homem de Deus e que pessoa de caráter que eu quero ser, eu vou estar passando para o meu filho, para minha filha, para minha esposa, para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos, para as pessoas que me assistem, para pessoas que me seguem. Então, assim, tem que ter um posicionamento? Tem que ter um posicionamento, mas com muito respeito a todas essas pessoas, porque todo mundo tem o direito do erro e não que você vai permanecer nele. E qual você acha que é a melhor forma de você não tentar converter alguém, mas de repente mostrar para a pessoa, talvez até um familiar seu que não seja evangélico ainda, de que forma você mostraria para essa pessoa ou não tem nenhuma forma, só orando por essa pessoa e esperar o momento que Deus consiga fazer a transformação na vida dessa pessoa? Para a pessoa se converter, você diz? Uhum. Eu acredito que muito calado. Mas como assim, Léo? Nas suas atitudes. O dia a dia ele conta muito. Parece que não, Sim. mas tem sempre alguém te observando. E as suas atitudes Uhum. diz muito mais do que você falar. Às vezes a gente fala demais e não age da forma que a gente fala. Então também não adianta. Então, na minha Sim. atitude, todo dia, respeitando, sendo educado, quando tiver uma oportunidade, fala do amor de Deus, mas também não adianta forçar. Tem pessoas que eu convido, pô, vamos na igreja, pessoa, pô, hoje não. E eu vou passar depois de muito tempo a convidar de novo. Porque quando você fica em cima, toda hora você passa a ser o chato. Então, assim, Sim. você tem que ser tranquilo, convidou, mas está na benção. Fique em paz. Ora por Sim. aquela pessoa e nas suas atitudes a pessoa pode ter mudança, porque ela vai ver e vai falar, pô, ali vai um homem de Deus, porque o Sim. comportamento dele é de homem de Deus. Com certeza aí. Ótima dica. Com as atitudes, né? Principalmente com as atitudes. Quando a gente quer converter alguém, principalmente atitude. Ao invés de sair falando, tentando forçar alguma coisa, né, na vida de alguém, deixa Deus trabalhar, vamos orar e ter as atitudes corretas, né? Exato. Você prega também, né? Você gosta de pregar e, enfim, como é que é essa relação sua na igreja, pregando?
Então, é por isso que eu falei muito das atitudes, sabe? Porque quando você está falando para alguém, quando você está falando do amor de Deus para alguém, você tem que viver isso, sabe? Você tem que viver isso, ou tentar aproximar ao máximo daquilo que você está falando, né? Por isso que eu falo muito, eu não gosto de apontar, sabe? Porque quando você está levando o amor de Deus, né? Você tem que ser o cara que tem que abrir o coração para receber pessoas que estão feridas. Eu já recebi ligações de pessoas me pedindo ajuda, uma palavra, um conselho, sabe? Pessoas e famílias bem mais velhas me ligando e pedindo orientação. Então, assim, Porque talvez pela sua atitude você virou uma referência para elas, né? exato. Então, assim, é falar menos, né? Ficar quieto, observar mais, ter mais atenção nas coisas. Quando te der o direito de falar, você falar, mas saber se posicionar. Porque tem muita gente que te pega como referência. Então, pessoas me ligam para dar um conselho em alguma atitude, ou no casamento, ou na família, ou com o filho. Então, assim, como é legal isso, sabe? Por isso que eu falo, o comportamento de um cristão ele é muito importante, porque muitas pessoas podem ligar e você poder alimentar as famílias e pessoas que estejam precisando. Com a palavra de Deus, né? Eu tenho muita pergunta, Léo, aqui para você. Eu adoraria fazer todas aqui, mas a gente não vai conseguir. Só que eu vou abrir um pouco a caixinha de perguntas, porque já tem muita pergunta aqui também. Então, enfim, eu queria te fazer mais uma e aí eu vou para a caixinha. Tem algum versículo da Bíblia preferido? Se eu gosto de fazer essa pergunta, muita gente tem que não, eu gosto daquele livro e tal, mas algum versículo específico que você se apegou e esse é o seu preferido? Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É o que o ser humano tem mais dificuldade de ter paciência para as coisas acontecer. Muito legal esses salmos. Olha, eu tenho uma pergunta da minha esposa. Minha esposa adora fazer as perguntas aqui, tá? Pergunta dela: já teve alguma experiência forte onde sentiu que era a presença de Deus agindo? Cara, Alguma que uma você lembre, experiência, assim, de momento? uma experiência forte que era a mão de Deus agindo. Quando eu subi profissional, cara. Quando eu subi profissional, eu vi que foi a mão de Deus. Por quê? Porque tem um trabalho, tem um planejamento, tem tudo, né? Mas você vê que é um funil. Você foi atleta, você sabe o que eu tô falando. É um funil, tem milhões de Sim. atletas, aí Deus coloca a mão e fala, não, é você. De São João de Meriti, Tomazinho, um lugar que é pouco visto, né? É Sim. pouco visto. E vai lá um garoto lá, humilde, tranquilo, né? De As uma suas família chances, só pobre. para fazer um parênteses, as suas chances de ter conseguido virar um jogador de futebol profissional eram menos de 1 em 1 milhão. Só para você ter uma ideia. Exato. Quão longe que você já chegou, né, ter uma carreira linda, maravilhosa, e ser logo um Fluminense, né, vindo de onde você veio. Então a sua chance era muito pequena. E aí você acha que Deus teve um propósito ali para você, né? Sim, então, e eu entendi o propósito, não era só, ou não é só ser um atleta, ou fazer história, nada disso. Ganhar É título, também, fazer gol, nada não, disso é era o muito seu além disso. propósito. É o meu propósito, Também. porque eu quero ter sucesso na minha carreira, é um sonho meu, mas eu entendi o propósito também, que é levar, como posso dizer, a palavra de Deus, sabe? É fazer também algumas pessoas entender, né, que vale a pena você ser uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, sabe? Eu fui entendendo qual era o meu propósito no meio disso tudo. Era ganhar título, era fazer história, era estar num time grande, sempre foi meu sonho. Mas é muito além também só disso, Sim. sabe? É você deixar um legado de falar, pô, eu posso ser um atleta, eu posso ser, mas também posso ser uma pessoa que respeita. Pode ser a pessoa que limpa, ou a pessoa que faz a comida, ou faxineiro. Eu sempre falo Tratar muito todos disso. de maneira igual, né? Exato.